Bom, esse é o tema da nossa aula de hoje, geopolítica ambiental. Portanto, antes da gente começar, né, a tratar do tema especificamente, a gente tem que fazer algumas considerações. Né? Portanto, o que a gente está chamando de ambiente, né? De meio ambiente? Está chamando a relação, a dinâmica da natureza entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Né? Ou seja, os distintos ecossistemas do planeta Terra se comportam de forma bastante específica, num equilíbrio, né, ambiental, pelo menos na busca de equilíbrio. Né? A dinâmica terrestre funciona dessa forma. Né? Nos mais variados temas de geografia física que a gente já pensou aqui. Nós já estudamos um pouco de morfologia, já estudamos um pouco de climatologia. Né? Na inter-relação entre sociedade e natureza. Né? Esse é um pouco... vocês já estudaram isso em vários momentos da vida de vocês. Mas o que nos interessa aqui não é só esse comportamento, não é só esse equilíbrio natural, não é só essa dinâmica natural. O que a gente está pensando aqui é a relação entre natureza e política. Desculpa, natureza e sociedade, que tem uma dimensão política. Aqui sim a gente começa a nos interessar, a entrar no nosso tema de interesse. Né? Assim, como os países se comportam, né, em relação à proteção do meio ambiente. Não só como os países se comportam em relação ao seu território interno, ou seja, como os países fazem política de proteção ambiental, né, políticas de cuidado ao meio ambiente de forma geral, mas em relação aos outros países. Afinal, quando a gente está falando da relação sociedade e natureza, está pensando em várias escalas. Né? Seja a nossa escala mais íntima da nossa casa, né? Do consumo da nossa casa, né? Seja da relação de um país com uma floresta gigantesca, como é o nosso caso com a floresta amazônica, ou seja, a relação global, né? Os impactos que a floresta amazônica tem no planeta Terra e que se relacionam com todos os países. Né? Não é só uma relação com o Brasil. Né? O Brasil faz uma gestão de uma parte significativa dessa floresta, né? Desse bioma e de tantos outros, né? Que são importantes, né? Em múltiplas escalas. Né? E aqui a gente já começa a pensar no nosso tema. Né? Quando a gente está olhando para um bioma, né, como o nosso, né, uma floresta tropical, né, a gente não está só trabalhando, né, com a escala, com a fronteira de um país. A gente está pensando, né, um conjunto de países. Afinal, né, uma dinâmica natural, uma bacia hidrográfica, uma floresta, né, um deserto ou qualquer outro ecossistema não representa as fronteiras, né, de um país. Né? A Amazônia não acaba quando o Brasil acaba. Né? A Amazônia não respeita a fronteira do Brasil, não respeita a fronteira da Colômbia, não respeita a fronteira da Bolívia. Né? Ou seja, quando a gente está falando de um bioma de ecossistema desse porte, né, como uma floresta tropical, né, a gente está tratando em uma instância de relações diplomáticas, né, de relações entre os países. Né. E aqui o mapa aqui está mostrando os biomas mundiais exatamente para mostrar que os biomas não estão respeitando fronteira de país nenhum. Os ecossistemas não estão respeitando fronteira nenhuma, né? Porque representa uma dinâmica própria que não é exatamente a dinâmica da geografia política, né? Das fronteiras. Né? Para a gente pensar a gestão desses biomas, proteção, manejo, né?
dos ecossistemas, seja eles o qual for, principalmente, óbvio, os que estão numa escala supranacional, é fundamental a gente ter essa dimensão. E aqui mora o conteúdo geopolítico disso. Né? É nessa questão que mora o conteúdo geopolítico. Porque a geopolítica, né, não é nada mais, nada menos do que o comportamento dos países em relação aos seus territórios, seja ele interno, seja ele externo, seja ele atuação, né, global. Né? Ou seja, que interesses, né, tanto externos quanto internos, se dá na Amazônia brasileira. Ou, eu tô aqui tendo muito a Amazônia, porque a Amazônia é um pouco o norte da minha aula aqui. Mas a gente poderia pensar isso para vários outros ecossistemas, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bastante específico do Rio Nilo, na África, no norte da África. O Rio Nilo passa por diversos países. Se um país faz uma barragem no Nilo, como é o caso, esse é um caso geopolítico atual, o país que faz a barragem ele pode simplesmente delimitar drasticamente os recursos hídricos que o Egito é dependente. O Egito já pensou em invadir o país. Agora tá me fugindo do país, mas o nome do país não precisa aqui exatamente. Né? Já pensou em invadir o país para parar da construção da barragem. A barragem hoje está parada por acordos internacionais, por diplomacia. Né? Porque, veja, a bacia hidrográfica de um rio, né, o escoamento de rio, a vazão, o curso do rio, não representa, não está aqui representado país nenhum. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gestão desse recurso natural, que é gigante, que é um rio gigantesco, que passa por 3 países, né, necessita de um debate diplomático sobre isso. Sobre como vamos gerir esse recurso. Quem vai gerir esse recurso? Sobre que recursos financeiros a gente vai gerir e qual é o impacto ou não se essa gestão foi equivocada. Qual é o impacto regional, global, se essa gestão foi equivocada. Ou seja, como, né, a gente vai pensar essa relação sociedade e natureza, essa relação ecológica entre sociedade e natureza, não só na escala da proteção ambiental, não só na escala da dinâmica local, da relação sociedade-natureza, dinâmica local, como por exemplo os usos que uma população faz de uma floresta, ou os usos que uma população faz de um curso hídrico, como pesca, moradia, artesanato, alimentação, etc. Tem todo um uso da natureza por parte da sociedade, né? Afinal, a gente transforma a natureza a todo momento. Né? Portanto, a gente não tem que só pensar essa escala local, essa escala de relação quase regional, interna entre o país, mas também pensar essa dinâmica global. Pensar essa dinâmica que o uso no território de um determinado recurso tem uma dimensão global muito específica. E aí, né, a gente poderia dar vários exemplos. Né? Um deles, que é muito específico, né, são os biomas litorâneos. E aqui eu estou dando o exemplo do mangue. Né? É até uma brincadeira com a música do Chico Sainz, da Lama ao Caos. Um bioma específico, litorâneo, muito específico, que é o mangue, né? Ele tem um impacto regional, né,
muito importante, porque o mangue, né, ele é um repositório de espécies, ele é um berçário. Né? A dinâmica natural dele é de um berçário. Né? Os peixes vão lá, colocam seus filhotinhos, saem, filhotinhos nascem, ou seja, tem uma dinâmica de nascimento na natureza aí, que é fundamental. Ou seja, olha o impacto, se a gente tira esse bioma da paisagem, olha o impacto na produção de peixe, né, na vida marinha, né, que pode estar afetando vários lugares do mesmo país ou distintos países ao longo do litoral. Esse é um exemplo que a gente pode pensar esse impacto regional do meio ambiente. Tá. Júlia, bom dia, Júlia. Portanto, alguns exemplos aqui para a gente pensar isso que eu estou chamando de geopolítica ambiental. Né? Esse comportamento geopolítico dos países em relação ao meio ambiente. E veja a centralidade do Brasil nisso. E o caso mais presente, né? O caso mais específico, né? É o caso brasileiro. Olha só, né, como esse mapa é complexo e como ele apresenta diferentes escalas de análise aqui. Né? É um mapa do desmatamento da Amazônia. Né? Se eu não me engano, esse mapa é de 2017, né? Com dados até 2016, como está aqui. Né? Ou seja, ele demonstra, né, a fronteira agrícola brasileira avançando em relação à floresta. Em vermelho as áreas desmatadas principalmente para a agropecuária. Estamos falando aqui de gado de corte e soja. Né? Basicamente, dois produtos muito importantes para a economia nacional. E aí, terras indígenas, em verde e amarelo, terras indígenas, unidade de conservação e área não destinadas, né? Áreas que são do Estado. São de gestão pública, né? Recursos públicos, se a gente pode pensar aí pela perspectiva dos recursos. Né? Mas o que explica esse mapa? Né? Estamos falando então de uma floresta tropical que envolve não só o Brasil, mas vários países, né, que avança um processo de desmatamento cada vez mais presente e tem cada vez mais se preocupar com isso. Né? Mas o que explica esse fenômeno? O Brasil tem um comportamento geopolítico, tem um posicionamento econômico no mundo, né, intimamente relacionado com a China. Né? O processo de globalização fez com que o Brasil se conectasse muito forte, principalmente nos últimos 20 anos, né? Ou seja, no século XXI, com a economia que a China promoveu ao mundo. Né? Ou seja, a gente já conversou aqui um pouco sobre a China, a gente já conversou um pouco sobre globalização nessas aulas. Né? O mundo se complexifica tecnologicamente, faz com que indústrias se espalhem pelo mundo inteiro, né, para procurar as potencialidades econômicas de cada lugar. Muitas se instalam na China. A China passa por um processo de urbanização e industrialização como a gente nunca viu antes. Né? Isso faz com que a China tenha um bom desenvolvimento gigantesco e esse bom desenvolvimento necessita de materiais primários, né? Minério de ferro para produzir aço, para produzir todo o aparato urbano, né, de ferro e metal para produzir prédio, né, soja para ração animal. Né? Ou seja, que país, né, faz com que o Brasil... Que país faz com que alimente esse processo? Exatamente nós, Brasil. Né? Ou seja, veja aqui, né, que as teias, né, que movimentam as diferentes escalas, né, o impacto que um processo global
tem o território brasileiro. Quando a gente está falando de geopolítica ambiental, a gente está falando disso. A gente está falando da relação entre os diferentes países, com o meio ambiente, sobre a proteção e sobre os impactos ambientais. Isso causa, obviamente, uma das causas desse processo, né, que impactam o globo inteiro, são as mudanças climáticas. São as mudanças climáticas e aqui é visível, né, a mudança na segunda metade do século XX, né, para agora, né, se a gente pensar as emissões de CO2. Né. Na segunda metade do século XX, a gente tem um processo de industrialização, de globalização global no mundo inteiro, né, completamente violento, o que causa desmatamento, o que causa novas rodadas de industrialização e urbanização ao redor do mundo. Isso gera impacto. Né? E a economia do mundo hoje, né, a geografia, a organização econômica do mundo, a organização social e política do mundo hoje depende cada vez mais desse debate. Esse debate é um debate cada vez mais importante para a gente pensar a nossa sociedade, né? Para a gente pensar como os países vão se comportar através desse problema. Como a gente vai refletir sobre isso e agir, né? Porque é uma conjuntura que necessita ação, necessita mudanças de comportamento. Né? E veja, aqui o que é muito importante, né? Uma dimensão que é muito importante e que esse mapa nos demonstra. Né? A gente tem um processo de globalização, né, que é desigual, ou seja, no seu conteúdo financeiro, né, ou seja, a gente tem desigualdade entre os países ricos e países pobres. Tem países que entram no processo da globalização como agentes políticos dominantes, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da União Europeia, né, como é o caso do Japão, países da Ásia e mesmo a China, ou seja, países que colocam as cartas na mesa, né, os países que estão delimitando políticas econômicas globais, os países que estão mandando, né, são os manda-chuvas no processo. Entretanto, né, os riscos desse processo são socializados. O exemplo da Amazônia é preciso. O Brasil fornece grande parte dos materiais para a urbanização chinesa, né, das matérias-primas para a urbanização chinesa nos últimos 20 anos, mas o ônus desse processo é do território brasileiro, o desmatamento da Amazônia, por exemplo. E não dá para culpar o governo brasileiro pelo desmatamento da... Óbvio que dá para culpar o governo brasileiro pelo desmatamento da Amazônia, né? Ele tem que ser culpado por isso. Mas a gente não pode pensar os processos globais com que formam esse impacto ambiental na nossa sociedade. E o mapa que está aqui, o gráfico que está aqui, mostra exatamente isso. As cidades com rápida expansão nos últimos 20 anos, né, ou seja, elas entram no processo de globalização de forma violenta e sem planejamento algum, entram de forma subalterna nesse processo e ficam com os maiores riscos. As cidades cada vez mais vulneráveis. Tá? O que aconteceu aqui? Não, a Camila saiu na internet. Essas cidades ficam cada vez mais vulneráveis, né, com os riscos desse processo. Portanto, ao longo dos últimos anos, né, da década de 70 para cá, esse debate da geopolítica ambiental começou a tomar corpo. Não só como crítica, né, não só como debate político, mas como debate institucional. Né? E a gente tem um marco, né,
que a Rio 92. Né? Ou seja, no momento que os países sentaram e falaram, bom, a gente tem que mudar alguma coisa, a gente tem que financiar políticas de proteção ambiental, a gente tem que mudar a mentalidade, financiar políticas de educação, etc, etc, etc. E diferentes países ao longo do tempo têm se organizado nessas reuniões, né? E mobilizando, né? Construindo, né? Esse debate sobre geopolítica ambiental. Portanto, a geopolítica é um ramo de estudo da geografia que busca interpretar os fatos atuais do desenvolvimento dos países através das relações estratégicas entre poder político e espaço geográfico. Isso é geopolítica, a definição clássica. Entretanto, nós interessa aqui as estratégias, as definições territoriais, as questões políticas que envolvem intimamente o meio ambiente. Como os estados têm se comportado não só para proteger o meio ambiente, mas como as suas ações no mercado mundial, como as suas ações no comportamento do mundo globalizado interferem no meio ambiente. Portanto, aqui, geopolítica ambiental é uma ferramenta de análise e uma ferramenta para pensar a ação desses estados. Tem essa dupla dimensão. E veja, alguns casos são bacanas pensar. Né? Um deles, né, pensando um pouco o histórico da questão ambiental, né, é o que aconteceu na Antártida. Veja, é um território de pesquisa científica sem extração de recursos naturais e gerida por vários países. Inclusive o Brasil tem o Brasil tem uma estação científica na Antártida. Veja que isso aqui é raro acontecer, em nenhum outro lugar do mundo isso acontece, mas é um caso importante para a gente pensar. Isso aqui é um tratado internacional que conecta vários países para pesquisa científica, para proteger esse ecossistema, para fazer políticas de proteção ambiental e gestão do meio ambiente. Olha que raridade isso, né? Completamente diferente. Né? A gente tem outros casos, como é o caso do IPCC, que é o painel de intergovernamental de mudança climática, ou seja, vários países do mundo tentando entender isso, estudando isso, promovendo políticas. E no caso do Brasil, né, a gente tem movimentos sociais muito específicos, localizados historicamente, de proteção ambiental, como é o caso do Chico Mendes e o movimento dos seringueiros no Brasil. Ou seja, esse mundo que se globaliza e que precisa pensar o meio ambiente, né, precisa pensar questões relacionadas à geopolítica, né, se estabelece no ponto de vista das políticas de Estado, da geopolítica e dos movimentos sociais que pressionam os Estados, né, para a proteção ambiental, para a proteção dos recursos, para pensar formas de proteção aos biomas, né, distintos biomas, distintos ecossistemas que ocorrem no mundo. Né. E ao longo do tempo, né, a gente tem algumas preocupações que foram surgindo, que foram sendo cada vez mais foco de política, né, foco de reflexão e pensamento, e que a gente tem que pensar bem. Né. O primeiro deles é a biopirataria, né? Ou seja, pesquisas científicas que privilegiam só um país ou dois países, os países que descobriram, entre aspas, algum fator específico da biodiversidade que pode produzir algum medicamento, pode produzir algum cosmético, pode ser muito rentável, mas que foi descoberto em outro país. Por exemplo, o caso da aloe vera. A aloe vera, a famosa babosa,
que a gente usa para queimaduras, usa para fazer cosméticos, etc. Tentou ser patenteada pelo Japão. Olha que contradição aí, né? Um material tropical, da floresta tropical, no Brasil e em outros lugares no mundo. Né? Ou seja, todo produto que o brasileiro usar da aloe vera vai ter que cobrar uma pequena taxa, porque a patente, né, tem que ser paga a uma empresa japonesa. Ou seja, a patente é nada mais que uma tarifa, né, que o cidadão paga pela descoberta científica, né, de alguma empresa, de algum estado, etc. Olha que inversão de pensamento aí, né? Ao invés de você, né, tratar isso como recurso de todos, né, todos pagam por esse recurso, né? E aí a biopirataria, né? Ou seja, incursões em territórios distintos ao redor do mundo para descobrir, para pensar potenciais ganhos econômicos com a natureza, né? Com uma economia da biodiversidade. E isso é um debate que acontece hoje muito sério, né? Muito sério. O gráfico, desenhozinho brincando, né? 55 mil espécies de plantas medicinais o Brasil tem, em todos os biomas, né? Ou seja, veja o importante uso da natureza que tem, né? E o uso sustentável, né? O uso sustentável é extração e plantar de novo, né? Ou seja, há possibilidade de fazer muitas coisas interessantes, mas a política de patentes internacional hoje privilegia a biopirataria. Outra questão muito importante é a geopolítica da água. Eu já dei o exemplo aqui do Rio Nilo, né? Mas a água, né? Os recursos hídricos, a água doce, né? Ela é escassa e ela é renovável, só que é renovável por um longo período de tempo, né? Ou seja, isso causa conflitos geopolíticos, conflitos por esse recurso específico, né? E aí a centralidade do Brasil, e é isso que eu quero que fique dessa aula de hoje, né? A centralidade no Brasil nesse debate internacional. Porque o Brasil tem uma diversidade gigantesca. 2, porque o Brasil tem recursos hídricos em abundância ainda. Portanto, o Brasil, né, o posicionamento geopolítico do Brasil ao longo do tempo necessita, né, pensar, né, essa característica, né, da economia do século XXI. Né? A gente tem que se reposicionar economicamente no século XXI, pensando exatamente as potencialidades das nossas características naturais. Né? Pensar não só a reprimarização da economia, né? Não só pensar a economia extrativista do agronegócio e da extração mineral, né? Da mineração.